Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e advogado atuante na área de Direito Administrativo. Neste vídeo eu quero falar sobre a idade máxima para policiais. Ainda precisamos disso? Realmente? Eu estou gravando esse vídeo no final de 2022 e realmente é uma pergunta sincera. A gente ainda precisa aceitar fixação de idade máxima para policiais militares, para policiais civis, para as carreiras de segurança pública de um modo geral? Fica comigo até o final deste vídeo, porque eu quero fazer algumas reflexões que podem eventualmente contribuir para uma mudança de realidade, para uma mudança de cenário. A gente se acostuma a reproduzir algumas noções no direito, porque alguém disse há muito tempo atrás que é necessário ter uma idade máxima para policial, a gente começou a replicar isso e a gente parou de se perguntar o porquê desse limite. A gente vai falar nesta conversa sobre uma súmula do Supremo Tribunal Federal que autoriza realmente a fixação de idade máxima para policiais, mas a pergunta continua: por quê? Precisa disso? Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu realmente quero que depois você comente, quero que você coloque a sua opinião, quero que você me diga no que você está pensando, tá legal? E aproveita também, né? Já se inscreve no canal, deixa seu like, dá uma ajudinha aí pro canal que traz vídeos de direito constitucional e concursos públicos há mais de 2 anos para você. Toda semana tem vídeo aqui gravado, sempre com muito carinho e objetividade. Então, a questão por detrás de toda a discussão é a igualdade. Se pode ter ou não pode ter um limite máximo de idade para que alguém se submeta a um concurso de carreira policial. Policial civil, policial militar, bombeiro e por aí vai. A Constituição fala que todos são iguais perante a lei. A Constituição fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Mas é verdade que essa noção de igualdade, ela passa por um enfrentamento mais fino. E nesse enfrentamento já se admitiu em diversas ocasiões um tratamento desigual para principalmente igualar pessoas em situação de desigualdade. Eu falo daí, por exemplo, sobre situação de cotas. A gente pode sim reservar cotas em concursos públicos e vestibular para pessoas com deficiência, para pessoas que são autodeclaradas negras, pardas, não há nenhum problema. Mas a questão aqui é um pouco diferente. Pode a lei fixar esse tipo de idade máxima para a carreira policial? Isso não ofende, Antônio, a igualdade? Afinal de contas, todos são iguais perante a lei. O Supremo Tribunal Federal, ele já colocou um posicionamento para nos guiar nessa conversa de hoje. Claro que, de novo, não é um entendimento imune à crítica. A gente pode e deve a todo instante estar revisitando as premissas dessa conversa. Mas o entendimento, ele está lá na súmula 683 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Ah, então tá certo, né? O cara quer ser policial militar, ele tem que se envolver ali com um enfrentamento diário contra a violência, então ele tem que ter uma compleição física, ele tem que ter uma robustez física para fazer frente com efetividade aos problemas aí da segurança pública. Tudo bem, eu não discuto isso, eu concordo com isso, isso realmente é uma verdade, mas a questão é, onde é que entra a idade? Onde é que entra o critério etário? Ah, mas a súmula disse que pode. Sim, pode. Esta é a súmula hoje, mas a minha inquietação é com até quando essa súmula vai ficar, porque existem alguns pontos que talvez não foram levados em consideração pelo Supremo Tribunal Federal, pontos que inclusive passam pela biologia do envelhecimento. Obviamente, eu sou professor de Direito Constitucional, né? Eu não sou médico, eu não tenho habilidades para falar sobre isso, mas é verdade que existem indicadores por aí dizendo que o ser humano está envelhecendo de maneira diferente, né? Não precisa ser médico para constatar isso aí. Então, a questão aqui é a seguinte: sim, a súmula vinculante 683 admite a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público. Limite legítimo
em razão da natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Não me parece, de outro lado, fazer sentido uma legislação estabelecendo idade máxima para ser juiz de direito. Nem pode, inclusive. A jurisprudência do Supremo é nesse sentido, de que não cabe, realmente não cabe a fixação de idade máxima para ser juiz de direito. Até porque você concorda comigo que aqui me parece que quanto mais experiência, melhor será a pessoa como juiz. Bom, esta é a premissa. A súmula 683 está lá e ela realmente autoriza o poder público a fixar esse limite de idade para cargos policiais, especialmente que têm uma natureza própria, que exigem esse esforço, exigem esse envolvimento, exigem tudo aquilo que você sabe do que eu estou falando, né? Mas a questão é a seguinte: será que é proporcional a fixação de limite de idade para ser policial? É razoável? Ou, numa outra perspectiva, quando que a fixação deixa de ser razoável e proporcional? Vamos pensar o seguinte: o sujeito nasceu, 0 aninhos. Ele vive, vamos supor, expectativa média hoje, né, vamos supor aí uns 78 anos, tá? Tá gravitando pouco para baixo disso, inclusive a Covid reduziu a expectativa de vida, mas vamos trabalhar com isso aí. Vamos supor que a expectativa média de vida de uma pessoa seja 78 anos. Poderia a lei fixar como idade máxima para participação no concurso de policial militar a idade de 45 anos? Ah, poderia, né? Ué, por que não? Tem uma longa jornada aí pela frente ainda. Eu acho que aqui não faria nenhum sentido criticar a fixação por ofensa à proporcionalidade ou à razoabilidade. Tá legal, vamos tentar de novo. Vamos fixar agora esta idade em 40 anos. Antônio, também está valendo, né? Porque está até além, né, do que normalmente é fixado no âmbito das carreiras policiais no Brasil inteiro. A gente vai falar sobre isso já já. Então vamos prosseguir. De repente a lei fixou aqui em 30 anos. Alguém já vai torcer o nariz, vai falar assim, né? Mas espera lá, né? Talvez também não precisa ser tanto. Né? 30 anos, não é exagerado? Então vamos adiante. Alguém vai fixar aqui 25 anos. É proporcional? Alguém vai fixar 18 anos. Não, 18 anos não é proporcional, 18 anos não é razoável. Então, perceba uma coisa, ó. Olha que interessante. A fixação da idade nos extremos, você consegue fazer um juízo de valor sem nenhum tipo de dificuldade. Eu tenho para mim que você concluiu que 18 anos não é razoável, não é proporcional. De outro lado, tenho para mim que você concluiu que 45 anos, tá bom, tá, valeu, vai. Agora, a questão é justamente esse intervalo, entende? A questão é, vou até mudar a corzinha da caneta aqui, a questão é esse lusco-fusco aqui, dos 25 até os 35, aqui fica a discussão numa margem, numa sombra aí de incerteza, onde alguém vai falar que é proporcional. De outro lado, alguém vai falar, não é proporcional. Então, a gente precisa começar a enfrentar esse tipo de discussão, porque é aqui que está dando problema no Brasil. Não há, ao contrário do que alguém possa pensar, uma única legislação estabelecendo uma idade máxima para todas as carreiras policiais de todos os estados brasileiros. Esse aqui é um levantamento pequeno, né? Não fala, obviamente, sobre todos os estados brasileiros, mas é um levantamento que pegou aí 7 estados: Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Amazonas, São Paulo, Santa Catarina, Tocantins e Piauí. Perceba comigo o seguinte, ó, a gente vai encontrar aqui, por exemplo, no estado do Piauí, uma idade de 35 anos. Se você tiver interesse em entender melhor isso, me manda mensagem, tá? O link do meu contato tá aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho todas as leis referenciando isso aqui. Agora, de outro lado, e essa é uma grande bronca que eu tenho, e não só eu, também o Dr. Renan Freitas, brilhante advogado na área de concurso público no Brasil, olha lá no Rio Grande do Sul, 25 anos. Mas pera lá, o moleque completou 18 anos, abriu um concurso quando ele tinha 20.
seguinte, se ele reprovar ali, talvez ele nunca mais possa ser policial militar no estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque lá a idade, para mim, tá totalmente fora do contexto, não é razoável, não é proporcional, mas ainda assim, né, fica em aberto toda a discussão aí relacionada ao intervalo. Essa decisão aqui é interessante, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão já um pouco antiga, né, de 2005, que olha lá, considerou não razoável a idade de 28 anos para ambos os sexos, né, masculino e feminino, no ingresso para soldado policial militar. Então, perceba que essa discussão relacionada à razoabilidade e à proporcionalidade, ela tá aí. E a gente precisa perder o pudor e enfrentá-la com responsabilidade. E simplesmente parar de ficar repetindo, por exemplo, o que está lá na súmula 683 do Supremo. É constitucional a fixação de idade máxima para a carreira dada a natureza do cargo, blá, 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 blá. Tá bom, eu sei, mas a questão é, não é porque é constitucional que deve aquilo ser feito. Será que a gente não está no momento de efetivamente transformar tudo isso? Esse é o sentido deste vídeo. Olha a discrepância nesse recortezinho aí. Eu coloquei 35 anos no Piauí e 25 anos no Rio Grande do Sul. Eu te pergunto, o bandido do Rio Grande do Sul corre menos que o bandido do Piauí? É isso? Precisa ter alguém realmente muito, assim, num pleno vigor, super crossfiteiro, né, no Rio Grande do Sul. No Piauí não. Lá no Piauí, Antônio, o ladrão corre menos, então lá o policial militar pode ter uma idade maior. Veja como não tem sentido a fixação de idade. Eu concordo com a questão da natureza do cargo que exige uma compleição física, mas isso está desconectado, do meu ponto de vista, da questão etária. Mas eu quero te ouvir. Este é um vídeo reflexivo, até um pouco diferente dos vídeos que normalmente eu costumo fazer aqui para o canal. Mas vamos prosseguir. Além disso, se há a aferição da condição física de uma pessoa no teste de aptidão física, por que continuar insistindo no quesito etário? O sujeito, independentemente da idade, vai ter que passar por uma série de avaliações, uma prova objetiva, uma prova escrita, eventualmente, um exame físico, a investigação social, saúde e por aí vai. Pois bem, no teste de aptidão física, ele não vai ter que demonstrar a compleição. E aí, se realmente essa lógica etária fosse uma lógica invariavelmente imutável, só passariam os mais novos. Mas não é assim, você sabe que tem gente que está com uma idade mais avançada que passa de outro lado, reprova um sujeito que está com uma idade menor. Então realmente não tem mais sentido para mim essa fixação de idade máxima para concurso público no Brasil, concurso público de carreira policial especialmente. De novo, tem um teste de aptidão física, meu Deus do céu, o sujeito vai ter que correr, vai ter que fazer impulsão horizontal, vertical, vai ter que fazer maratona, vai ter que jogar na água, vai ter que fazer de tudo. Aquilo ali é o que é necessário para demonstrar se o sujeito tem ou não tem condição. E esse tipo de discussão, para nossa alegria, pelo menos eu fico muito feliz com isso, já começa a aparecer em algumas decisões judiciais. Eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, uma decisão que mencionou a questão de idade para delegado, 50 anos. Veja, aí depois se dá um pause aí, lê esse trecho da decisão, mas eu vou focar isso aqui que está no quadradinho de baixo. Disse mais, sem critérios razoáveis, não se pode presumir que um cidadão, ao completar 50 anos, deixa de ter capacidade física somente em decorrência da idade, mormente quando odiernamente se verifica pessoas nessa faixa etária exercendo funções análogas com plena capacidade e eficiência. Veja, de novo, olha como uma coisa inteligente. Se realmente o critério etário fosse determinante, então quer dizer que o sujeito que fez a idade máxima e que está na ativa, ele tem que ser exonerado. Poxa, não tem delegado com 50 anos que está fazendo um belíssimo trabalho? Não tem policial com idade superior à idade mencionada no edital de abertura que está fazendo um brilhante trabalho? Por que a gente continua então insistindo? Não tem sentido. Me convença do contrário, tá? Eu quero realmente que você me traga argumentos, deixa aqui no seu comentário, eu vou ler, eu quero realmente compreender isso. Eu quero entender melhor, tá? O teu ponto de vista. O meu é esse aqui, mas obviamente eu também não tenho como
compromisso com erro não, tá? Se você trouxer o baita argumento aqui, eu vou fazer outro vídeo e vou te mencionar. O sujeito lá me convenceu, mas por enquanto eu te confesso que tá realmente um tanto quanto difícil. E essa decisão aqui, ela já mencionou um pouco, né, não de forma direta, mas ela fez uma reflexão já acerca da biologia do envelhecimento. Sim, o ser humano está envelhecendo de maneira diferente. Talvez alguém há 30, 40, 50 anos atrás achou que era uma boa ideia colocar um limite máximo de idade em concurso público. E desde então as coisas vêm sendo replicadas e desde então as pessoas vêm reproduzindo esse modo de pensar, essa realidade, e desde então o Supremo Tribunal Federal, blá, 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 se entendeu tudo. Só que é verdade que a biologia humana passou por mudanças. E olha só, em 8 décadas, tempo médio de vida foi de 45 para quase 77 anos. Mulheres têm 7 a mais ainda. Quem nasceu em 2019 tem expectativa de chegar aos 76,7 anos, mulheres até os 80 e homens até os 73. E eu vou te dizer, daqui a um tempo já estão falando aí em imortalidade, né? Em tratamentos para reverter o envelhecimento celular. Vai saber onde é que isso vai dar. E nesse contexto, fica de novo a pergunta: tudo bem, é constitucional a fixação de idade máxima, mas continua fazendo sentido? Para mim, realmente não faz mais sentido, tá legal? Vamos discutir. Não dá para negar os avanços da biologia, não dá para negar a questão aqui do envelhecimento que realmente tá aí melhorando, né? Poxa, ó, eu tenho 42 anos, eu tenho certeza que tem muita gente de 50 que me deixa para trás numa corrida, que me deixa para trás numa piscina. Não é? Se fosse realmente a lógica etária uma verdade universal e inafastável, eu passaria em qualquer prova em detrimento dessas outras pessoas, quando a gente sabe que não é bem assim, não. E também, gente, tem assim a questão do interesse público, porque muita gente vai falar o seguinte: ah, não, mas espera lá, é justamente o policial, aquele que está ali no fronte, que tem que estar correndo atrás do bandido e que tem que estar fazendo a prisão, então há um interesse público em ter pessoas com uma boa compleição física. Beleza, de novo, a gente volta para o começo do vídeo. O que isso tem a ver com a idade? Inclusive, eu vou trazer aqui para você uma recomendação, né? O livro do meu grande amigo Renan Freitas, Concurso Público, uma análise jurisprudencial e doutrinária. O Renan fez essa avaliação que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Ele faz um apontamento, depois se dá um pause aí também, dá uma lida nisso. Ele faz um levantamento sobre a questão do envelhecimento no que diz respeito às pessoas que estão na ativa. Ele vai fazer toda uma avaliação de policiais, isso com números, tá? Que começaram a perder a compleição física após um determinado momento, mas que continuam na ativa. Então, poxa, eu não consigo entender. Eu fixo um critério para entrada, mas depois que o sujeito entra, ele pode engordar, ele pode parar de ir para academia, ele pode parar de trincar lá o tanquinho, não é verdade? Por quê? Porque ele já está lá na carreira. Não faz sentido. Essa questão também, de novo, né, de interesse público, ela tem que ser bem repensada, e fica aqui, de novo, né, a minha referência para o livro do Dr. Renan Freitas, brilhante advogado na área de concursos públicos do Brasil. Então, gente, a partir daí, a gente pode começar a pensar em algumas soluções. Como você já entendeu, eu particularmente me afilio a uma lógica diferente, de que não tem que ter idade máxima. Para mim, a exigência de idade máxima está se tornando cada vez mais inconstitucional à luz de tudo que eu falei, especialmente à luz desse processo de envelhecimento que está mudando. O corpo humano ele está reagindo diferente ao processo de envelhecimento. Mas ainda que a gente possa sustentar a constitucionalidade realmente da idade máxima, então por que não ter uma legislação padronizada? Para mim, existe espaço sim para esse tipo de solução. Por quê? Porque o artigo 22, inciso 21 da Constituição, diz que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Veja,
É verdade que esse dispositivo ele está regulamentando algo um pouco diferente do que a gente está enfrentando aqui. Contudo, a gente pode sim partir de um pressuposto de que aquela expressão normas gerais de organização conferiria um mínimo de constitucionalidade para uma legislação padrão que estabelecesse a fixação de idade máxima idêntica para todos os estados do Brasil. Até porque, veja só, para mim, dentro de um contexto federativo, no qual não há distinção entre os entes que compõem o todo, não me parece muito crível sustentar que a idade máxima para ser policial militar num estado é tal e no outro estado é qual. E uma idade máxima que, por favor, né, não poderia ser 25 anos igual no Rio Grande do Sul. Longe disso, teria que ser uma idade talvez até para cima dos 35 anos. É o que eu tô começando a propor aqui. Mas aí você vai falar, Antônio, mas esse dispositivo ele fala só sobre policial militar. É verdade. Só que aí entra o artigo 24 da Constituição, que diz: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Então aqui abriu um pouco para a polícia civil. E no contexto da competência concorrente é permitido à União fazer norma geral que inclusive vai prevalecer sobre norma estadual em sentido contrário. É o que falam os parágrafos do artigo 24, mas eu não vou falar aqui, obviamente, sobre competência, tá legal? Não é realmente o propósito. O que eu tô querendo dizer é que existem fundamentos constitucionais para fins de estabelecimento de uma idade máxima, tanto no que diz respeito à polícia militar, bombeiros, quanto no que diz respeito a polícias civis. Isso se a gente insistir na idade máxima como algo a ser ainda trabalhado pelos editais. Eu estou mais inclinado, como você já percebeu, a meter o pé e colocar fim em idade máxima e deixa que o teste de aptidão física defina. Alguém vai falar, tenho certeza, mas Antônio, a não fixação de idade máxima vai impactar no sistema previdenciário por conta de aposentadoria especial desses policiais. Eu até posso concordar, mas isso não é problema meu, isso não é problema do sujeito que tem compleição física e que quer ir adiante. Então, mude o sistema previdenciário, mas não escale um sistema previdenciário à luz de uma inconstitucionalidade. Mas eu já falei demais. Quero que você me diga daqui para frente o que você achou. Faz sentido ou não faz? Se você achar que eu tô ficando louco, não tem problema, a amizade continua a mesma, coloca aí, Antônio, está ficando louco, mas realmente coloca um pouco mais, né, para eu entender também o seu ponto de vista, tá bom? Gente, muito obrigado, espero que esse vídeo tenha mexido com alguma coisa aí e se inscreve no canal, né, dá uma forcinha aí, manda para alguém que é da Polícia Civil, manda para aquele teu amigo delegado, aquela tua amiga delegada lá, quero ver o que eles vão dizer também. Grande abraço, tudo de bom, nos vemos por aí.